Olá pessoal, vamos a mais uma correção. Essa correção é da página 39, foi passada para vocês na última aula. Então vamos ver. Primeira questão. Uma caixa retangular foi dividida em 12 partes iguais. Cada uma dessas partes foi destinada a guardar determinado tipo de objeto. Veja na imagem. Então aqui é como se fosse uma simulação dessa caixa, né? Retangular, que foi dividida em 12 partes. Então a gente pode observar aqui 12 pedaços dessa figura dividida. Letra A, pergunta: que fração da caixa foi destinada a guardar moedas? Então, nós vemos aqui que estão escritos os nomes dos objetos, né? Então, nós vamos contar quantas vezes apareceu o nome moedas, quantas vezes o objeto moedas apareceu. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 vezes. Então, a fração seria 7/12, já que o total de partes dessa figura aqui foram 12. Letra B. Um tipo desses objetos pode ser guardado em 3/12 da caixa. Que objeto é esse? Então, nós vamos observar aí qual objeto apareceu 3 vezes. Então, vamos ver? As moedas não foi porque a gente já observou aqui que moeda foi 7/12. Vamos ver os pregos. Apareceu 1, 2, 3 vezes. Então, foi o objeto prego, né? Então, um tipo de objeto pode ser guardado em 3/12 da caixa. Que objeto é esse? Prego. Pregos. Letra C. Qual fração da caixa corresponde às partes onde não se pode guardar moedas? Então, quantas vezes apareceu outros objetos que não foi o objeto moeda? Vamos contar. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos colocar a fração 5/12, não foi o objeto moedas. Vamos para a questão 2. Para tomar uma medicação, um paciente deve fazer a seguinte mistura: 9 colheres de água e 5 colheres do remédio A. De acordo com essa informação, responda: qual é a fração que representa a quantidade de colheres de água na mistura? Então, se é uma mistura, o denominador da fração vai ser a junção, né, a soma dessas duas substâncias, água e o remédio. Então, a soma de 9 mais 5 vai ser 14, que vai ser o denominador dessa fração, 14. O numerador vai ser de acordo com a substância que está sendo falada aqui na questão. Na letra A, no caso, está falando da água na mistura. Então, são 9 colheres de água. Então, o numerador vai ser 9. 9/14. Letra B. Qual é a fração que representa a quantidade de colheres de remédio na mistura? A gente já sabe o denominador, que é 14. O numerador vai ser a quantidade de colheres de remédio, que é 5. 5/14. Vamos para a questão 3. Abaixo, o gráfico 1 apresenta o número de funcionários que trabalham nos comércios A, B e C. Já o gráfico 2 apresenta o número de funcionários de cada um desses comércios que trabalham no período noturno. Então, são dois gráficos que representam os mesmos comércios A, B e C, só que no primeiro está representando o total de funcionários e no segundo o total de funcionários que trabalham no período noturno. Letra A. Escreva a fração que representa o número de funcionários do comércio A que trabalha no período da noite em relação ao número total de funcionários desse comércio. Então, nós vamos precisar somar essas três informações primeiro, que vai ser o nosso denominador. Então, aqui, ó, 10 mais 8, 18. 18 mais 7 vai dar 25. Então, o denominador, vou colocar aqui do lado, 25. Ok? Que é o total de funcionários. O numerador vai ser de acordo com o que ele está falando. Escreva a fração que representa o número de funcionários do comércio A que trabalham no período da noite. Então, a gente olha agora no outro gráfico, que é o período da noite. No comércio A, trabalham 5 funcionários à noite. Então, aqui o denominador vai ser 5. O numerador, aliás. Então, a fração ficou 5/25 na letra A. Ok? Letra B. Escreva a fração que representa o número de funcionários do comércio C que não trabalham à noite
em relação ao número total de funcionários desse comércio. Então, nós estamos agora com o comércio C. O total de funcionários que trabalham nesse comércio, no comércio C, é 7. O numerador vai ser o número de funcionários que não trabalham à noite. A gente observa aqui que 3 trabalham à noite. Se são 7 ao todo funcionários do comércio C, a gente faz 7 menos 3, 4. Então, 4 desses funcionários não trabalham à noite. Então, a fração vai ficar 4/7. Certinho? Letra C. Escreva a razão. Gente, a palavra razão, toda vez que você vê em um problema, representa fração, tá? Escreva a razão entre o número de funcionários dos 3 comércios que trabalham no período noturno e o número total de funcionários desses 3 comércios. Então, vamos ver aqui. No numerador, ele quer o número de funcionários que trabalham no período noturno. Então, a gente vai precisar somar aqui os 3 números que apareceram no segundo gráfico. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. No denominador, vamos colocar o total de funcionários dos 3 comércios, que deu 25. Aí ele pergunta, o que essa fração representa? Então, a fração que nós encontramos aqui, então, é 12/25. Esse 12 está representando o total de funcionários do período noturno e 25 são, no total, né, o número total de funcionários. Então, nós podemos dizer que há um total de 25 funcionários nesses 3 comércios, sendo que 12 deles trabalham no período noturno. Ok? Vamos para a página seguinte. A questão 4 está pedindo apenas a leitura de cada uma dessas frações. Eu não vou escrever aqui nesse espaço, mas eu vou falar cada uma delas e vocês podem pausar o vídeo e poder escrever aí com calma no livro de vocês, certo? Letra A, 2/5. Letra B, 11/9. Letra C, 3/10. Letra D, 11/20. Letra E, 1/40. Letra F, 3/100. Letra G, 11 milésimos. Letra H, 33 10 milésimos. Letra I, 2/17. E letra J, 44/45. Na questão 5, como eu expliquei para vocês durante a live, a gente está aqui apenas confirmando, né, essas questões e também para quem não acompanhou a live poder fazer a correção. Na questão 5, a figura ela não está dividida no livro de vocês, né? Ela vem uma figura inteira. Na figura abaixo, todos os lados possuem a mesma medida. Pinte a porção correspondente a 5/12 dessa figura. O que é que eu fiz? Peguei uma régua e liguei cada lado oposto ao outro. Então, fui passando a régua aqui, passando a caneta e fiz todos os lados dessa figura, certo? Como ele pediu 5/12, então significa que você, no final de ter passado essa caneta aí, vai ter 12 pedacinhos. Desses 12 pedacinhos, a gente vai pintar 5. Então, pintei aqui 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos. Só isso. Questão 6 agora. Tem até uma continha aqui que eu fiz explicando durante a live. Então, já vou explicar para vocês aqui novamente. A figura a seguir representa a roda gigante de um parque de diversões. Observe a numeração das cabines. Então, aqui começa número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A partir da posição indicada pela seta vermelha,
A roda gigante deu 13/6 voltas no sentido anti-horário. O sentido anti-horário é contrário do relógio, então a gente vai girar assim, dessa forma, certo? O relógio gira nesse sentido anti-horário, a gente gira no sentido oposto. Pedro estava em uma dessas cabines quando o brinquedo começou a girar. No momento da parada, sua cabine ocupava a posição que no início era a da cabine 5. Qual é o número da cabine de Pedro? Então, primeiro a gente tem que entender quantas voltas representam a fração 13/6. Foi aí que eu fiz essa conta. Peguei o 13 e dividi por 6. Então, numerador dividido pelo denominador. A divisão 13 por 6, vou fazer aqui maior para vocês conseguirem visualizar melhor. Dá 2, 2 vezes 6 dá 12, sobra 1. Daí a gente consegue escrever um número misto. O número misto vai ser 2 inteiros e 1 sexto. A gente coloca o quociente como a parte inteira, o resto como numerador da fração e o divisor como denominador da fração. Então, o que isso significa? Que Pedro deu 2 voltas completas, então ele estava aqui, deu a primeira volta, ele estava na cabine 5, né, no início, então ele estava aqui. Deu a primeira volta completa, a segunda volta completa e mais 1/6 de volta. Como tem 6 cabines, 1/6 de volta é parar na próxima cabine, que é essa daqui. Então, qual é o número da cabine de Pedro? Cabine 4. Vamos para a questão 7. Ui, balancei aqui sem querer. Questão 7. Obtenha uma fração equivalente a 3/5, cujo numerador é 36. Então, o que é que a gente vai pensar? Eu vou colocar aqui no papel, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu já tinha escrito aqui, mas vou reescrever. Na letra A, pede com o numerador 36. Então, a fração é 3/5 que a gente tem. Eu quero encontrar uma fração equivalente, ou seja, que represente a mesma parte do inteiro. E o numerador dessa fração tem que ser 36. O que é que eu penso? Em qual número foi multiplicado, por qual número foi multiplicado o 3 para que eu chegasse em 36? Então, o 3 vezes 12 dá 36. O que é que eu faço? Multiplico 5 vezes o próprio 12, que dá 60. Então, a fração vai ficar 36/60. Essa é a resposta da letra A. Na letra B, ele quer que o denominador seja 45. Então, coloca aqui a fração inicial que ele dá na questão. Coloca a fração que eu vou encontrar com o denominador que ele quer que a gente deixe. Então, o mesmo raciocínio. De 5 mudou para 45. Multiplicou por quanto? Por 9. Então, o mesmo número eu multiplico aqui em cima. 3 vezes 9, 27. Então, a fração ficou 27/45. Na letra C, vou colocar a letra C aqui. Repito novamente aqui a fração inicial. Ele agora quer que o denominador seja maior que 30 e menor que 40. Então, eu vou pensar em um número que multiplicado aqui por 5 fique entre esses dois números, 30 e 40. Eu sei que 5 vezes 7 dá 35. 35 nem ele é maior que 30 e é menor que 40, certo? Então, esse daqui serve. Como eu multipliquei por 7 o 5, vou multiplicar o 3 também por 7. 3 vezes 7, 21. Encontrei a outra fração. Ok? Questão 8. Simplifica as frações abaixo até obter uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É aquela fração que a gente já não pode mais simplificar por um mesmo número, o numerador e o denominador. A letra A, que é 90/150, a gente consegue simplificar dividindo por 30. 90 dividido por 30 vai dar 3. 150 dividido por 30 vai dar 5. Não conseguimos mais dividir 3/5 porque não existe um número que divide o 3 e o 5 ao mesmo tempo. Então, aí a gente diz que essa é a fração irredutível, certo? Para simplificar o cálculo da simplificação, para deixar mais fácil, a gente encontra o MDC desses números. O MDC de 90 e 150 é 30, o MDC de 105 e 231 é 21,
o MDC de 32,96 dá 32 e o MDC de 256,512 é 256. Então, a gente não precisa ficar adivinhando nem fazendo muitas simplificações até chegar nessa fração irredutível. Então, quando a questão me pede para simplificar até chegar na fração irredutível, o primeiro pensamento que eu tenho é encontrar o MDC desses dois números e aí, rapidamente, eu encontro a fração irredutível. Então, aqui na letra A, dividindo por 30 ficou 3/5. Na letra B, dividindo por 21, ficou 5/11. Na letra C, dividindo por 32, ficou 1/3. E na letra D, dividindo por 256, ficou 1/2. Questão 9 agora. Um dia completo possui 24 horas e inicia às 0 hora ou à meia-noite. Imagine que neste momento são 2 horas da tarde. Então, quando ele fala são 2 horas da tarde, a primeira coisa que eu coloco é o número 2, o numerador. Escreva a fração que ainda resta do dia e simplifique se for possível. O dia inteiro tem 24 horas, como ele falou aqui na questão, então a gente vai ver se é possível simplificar essa fração. É possível, porque o 2 e o 24 tem como MDC o número 2. Então, simplificando, vai ficar 1/12. O que é que ele pede? Escreva a fração que ainda resta do dia. Então, nem precisava a gente fazer essa primeira parte aqui, né? A gente faria apenas quanto resta. Se são 2 da tarde e o dia tem 24 horas, restam ainda 22 horas de 24 horas, que também dá para simplificar por 2, que fica 11/12. Então, ainda resta do dia 11/12.